Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como vocês já sabem, nós somos o Grupo Sim. A gente se reúne toda quinta-feira aqui às 7h30 da noite, aqui na Milha 13, entre a Farmington Road e Orchard Lake. E a gente tem aqui palestras, começando às 7h30 até às 8 horas. A gente tem o livro de vibrações, vocês sabem, pode escrever o nome das pessoas que vocês querem que a gente faça vibrações no fim da palestra, quando a gente se reunir para reunião mediúnica. A gente tem a evangelização infantil acontecendo aqui na sala do lado, a nossa biblioteca, mais uma vez, fiquem à vontade para pegar livros, assinar o nome lá e emprestar o livro nosso. A gente tem o grupo de desenvolvimento mediúnico, a gente se reúne aqui a partir das 8h30. Essa reunião é fechada para o público, mas é claro que todas as pessoas que têm experiência e têm interesse de se juntar a nós, conversa com a gente, que a gente vai fazer a introdução de quem tiver interesse no grupo mediúnico da forma correta. A gente tem um grupo de estudo às segundas-feiras, às 8 da noite, que a gente faz via Zoom. E eventos sociais, eventualmente, a gente faz para arrecadar fundos para o nosso aluguel que a gente paga aqui. E também a gente procura organizar com uma frequência de pelo menos a cada 2 meses ou 3 meses eventos de caridade. Então, sejam bem-vindos novamente. Vamos fazer... Tem mais alguma... vocês podem encontrar a gente, o Grupo Sim, no Facebook, Instagram e no Twitter. E a gente também posta os vídeos que a gente grava aqui no YouTube. Então, quem assistiu aqui, é legal, mas se tem alguém que quer ver a palestra e não pôde vir, pode assistir pelo YouTube também. E os links estão nas redes sociais. Então vamos fazer uma prece inicial, vamos colocar de forma confortável. E agradecer por estarmos aqui com saúde. Agradecermos por sermos pessoas capazes, por termos recebido tudo o que precisamos na nossa vida para desempenhar a nossa jornada, a nossa encarnação, que nós possamos estar aqui sempre assistidos pelos Espíritos. Esse lugar, esse ambiente foi preparado previamente pelos Espíritos, que sempre nos auxiliam, que sempre estão ao nosso lado. Que possamos ser inspirados para a realização dessa palestra e que possamos absorver todo o conteúdo e aprender todos nós, tanto quem fala quanto quem ouve. Bom, boa noite, pessoal. O tema da palestra de hoje é a visão espírita sobre o aborto. Eu sei que esse é um assunto difícil de falar, mas eu vou fazer o possível, vou dar o meu melhor. Eu fiz uma pesquisa, estudei o que eu tinha para estudar nesse assunto e no final eu vou fazer o possível para a gente ter um tempo para perguntas, discussões e uma interação com vocês. Bom, mas antes de começar o assunto propriamente dito, eu quero começar com umas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Essas palavras são, está falando do homem de bem, né? Então, o homem de bem, ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença de Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, em tudo que a gente fala de Espiritismo, nenhum de nós aqui está aqui e tem o direito, está em posição nenhuma de julgar qualquer pessoa que seja nas ações, mesmo que discorde daquelas pessoas. Então,
o julgamento de cada um de nós é interno, a gente faz isso na forma correta, no momento certo, muitas vezes depois do desencarne, muitas vezes quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem que ter um ambiente de julgamento zero. A gente tem que, da mesma forma que eu vou falar o que diz o Espiritismo, que é muito claro sobre o aborto, eu não quero que isso passe como um julgamento, e não é a minha opinião, é o que eu aprendi sobre esse assunto no Espiritismo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a frase que está escrita no túmulo de Allan Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris. E essa frase, ela resume muito bem, faz um resumo muito interessante do que é realmente o que foi trazido pelos espíritos, a doutrina espírita. Então, a reencarnação, a experiência no mundo físico, é uma coisa que nos é imposta. A gente não tem opção, a gente é obrigado, para a gente evoluir, a gente precisa vir para o plano físico, a gente precisa nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É assim que a gente progride, é assim que a gente vai se transformar cada vez, paulatinamente, em espíritos mais avançados, para que a gente um dia, se Deus quiser, transforme em espíritos de luz. Outra frase, que é de Lucas, do capítulo 12, versículo 48, ainda no Novo Testamento, diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. É uma frase que é muito difundida no Espiritismo. A gente sabe que quanto mais a gente sabe, maior é a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. E a gente aprende também que todas as nossas ações têm consequências. Todas as ações todas essas consequências também, muitas vezes, essas consequências são levadas em consideração a situação, né? Qual era a situação que a gente estava, qual era o ambiente, qual eram as condições para que eu tomasse essa decisão, certa ou errada, melhor ou pior. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado. Isso é invariável, então a gente não pode ficar triste porque a gente sabe mais, a gente tem que se policiar mais quando a gente sabe mais. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 880, Kardec pergunta para os espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta é o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Muitas vezes as pessoas perguntam, é uma discussão que existe muito na área médica, né? Quando que começa a vida dentro do ventre da mãe? Muitas pessoas falam 20 semanas, 22 semanas. Inclusive no Brasil tem uma secretaria do Ministério da Saúde que recomenda que o aborto seja feito até as 22 semanas. Porém, o Livro dos Espíritos também é claro com relação a isso. Em que momento a alma se une ao corpo? A resposta é: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. Ou seja, segundo o Espiritismo, e é claro que todo o assunto você tem que discutir segundo uma ótica. Segundo a ótica do Espiritismo, que pode ser diferente da ótica médica atual. E a gente já viu em alguns casos que a ótica médica, com o tempo, acaba se aproximando do que foi falado no Espiritismo muito tempo atrás. Então a gente sabe que existe muito planejamento para que aconteça uma reencarnação, para que um espírito se conecte com o corpo no ventre de uma mãe. Existe uma programação intensa no mundo espiritual, e isso não é obra do acaso. Eu já fui no passado uma pessoa que acreditava mais na ação do acaso. Hoje eu acredito muito menos no acaso e fui convencido pelo Espiritismo.
Na pergunta 693 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Resposta é: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E Kardec continua com a pergunta: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução infinita seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Ou seja, controle de às vezes de população, como eles fazem. Bom, eu não vou dar minha opinião sobre isso, sobre um caso ou outro, é o que está escrito na pergunta. Bom, a resposta Kardec continua com a pergunta: nesse caso, o homem pratica ato repreensível impedindo essa reprodução? E a resposta, essa é menos clara do que as anteriores, mas diz: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. Então essa já tem um pouco de gray zone, né, por assim dizer. Então, a gente já, segundo aqui o que a gente aprendeu, o primeiro fundamental direito do homem é o direito de viver. Quando que começa a vida no corpo material? No momento da concepção. E aí vem. Kardec tem mais uma pergunta, né? Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? O meu entendimento dessa pergunta basicamente são métodos contraceptivos, né? Você evitar que a mulher engravide após o ato sexual. Bom, os espíritos dizem que isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. Então, isso está mostrando, indiretamente está dizendo, isso cada vez menos deve acontecer naturalmente. Não é uma coisa imposta ou não. O homem é um ser que evolui com o tempo, ele passa de um certo nível moral, intelectual, mais rústico, e vai evoluindo para chegar num certo ponto em que ele não vai mais precisar de métodos contraceptivos para evitar a reprodução. Agora, essa que é a importante: que consequências tem para o espírito o aborto? A resposta é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Essa é bem forte. E como eu disse, o planejamento é muito grande. O espírito muitas vezes está esperando há muito tempo para aquela oportunidade de ter a existência no corpo material lhe dada, e o aborto interrompe isso, que pode fazer com que isso demore muito mais, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, não é só a mãe, todos são responsáveis: a mãe, o pai, a família, o médico, todo mundo tem um nível, um grau de responsabilidade. E é um erro a gente, muitas vezes, olhar para a mãe e julgar, sendo que a gente não deveria julgar ninguém. Ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Outra pergunta: será racional ter-se, 360 pergunta, será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Resposta é: vede no feto, vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz.
Novamente, não julgai, né? Então, três são os argumentos principais hoje, né, para que se defenda o direito do aborto. O primeiro dele é o direito que a mulher deveria ter sobre o seu próprio corpo, dispor livremente do seu próprio corpo. E apesar de eu concordar com todas as outras instâncias, todos os outros aspectos com essa frase, eu tenho que falar uma coisa aqui. São duas coisas, na verdade, sobre essa frase. A primeira é, não só as mulheres, mas todos nós. Nós não somos o corpo, nós somos um espírito. Nós não somos donos do corpo, nós somos administradores do corpo. Tudo que a gente tem, inclusive nosso corpo aqui, é um empréstimo, é uma matéria que nos é colocada à disposição para que a gente passe pelas provas que a gente tem que passar aqui no plano material. Então, tecnicamente, segundo a visão do Espiritismo, a mulher não é dona do corpo. Mas digamos que a mulher seja dona. Vamos esquecer essa primeira parte. Digamos que a mulher seja dona do corpo. E como eu já disse, eu concordo que a mulher tem que ter, como todas as pessoas, não só as mulheres, os homens, crianças, todo mundo, o direito a dispor livremente do seu próprio corpo. Aquele ser que está dentro dela já não é o seu corpo. Um feto que se desenvolve dentro da barriga da mulher pode ser outra mulher. Pode ser, é uma criança com corpo e alma individual. Aquela criança dentro do ventre da mulher, ela vai se desenvolver mesmo que a mulher esteja com morte cerebral. Ela precisa, para se desenvolver, só dos nutrientes necessários. Ela já tem um DNA próprio, já tem tudo individual. A partir do momento da concepção, na hora que aparece um zigoto lá, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Então, segundo essa premissa, não é razoável que a gente faça o aborto com base nessa premissa de que a mulher tem direito de dispor livremente do seu corpo físico. O segundo argumento é de evitar o nascimento com deficiências, de crianças com deficiências. No Brasil, por exemplo, existe a lei, uma das três opções no Brasil em que você é autorizado a fazer o aborto é quando você tem uma criança que anencéfala, ou seja, que ela não tem o cérebro totalmente desenvolvido. Então, nesse caso, o que diz o Espiritismo? Na pergunta 372, Kardec pergunta: que objetivo visa a providência criando seres, eles falam na linguagem que eles tinham no passado, né? Seres desgraçados como os cretinos e os idiotas, são pessoas com deficiências, né? E a resposta é: os que habitam os corpos com deficiências são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E continua a pergunta: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre suas faculdades? E a resposta é: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem dessas deficiências, né? Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará ouvir uma música boa, mas não deixa de ser um bom músico. Chico Xavier, no livro Consolador, na pergunta 39 também pergunta, né? Quais são as causas do nascimento de monstruosidades entre homens e animais? A resposta dos espíritos veio: não podemos olvidar que entre os homens estes fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é a escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado sobre penosos resgates do pretérito delitoso. Uma coisa importante dessa frase aqui, né, que às vezes você pode perder: não só para os pais. Então, ou seja, a aprovação de uma criança com deficiência
muitas vezes não é só para a criança. Muitas vezes os pais precisam daquela aprovação também. Uma coisa que eu vi também sobre isso, a respeito de deficiências, é que muitas vezes os espíritos estão tão atormentados e tão, esqueci a palavra, mas atormentados mesmo no plano espiritual, que o próprio espírito passa a ser defeituoso. E a origem, como diz aqui, dos defeitos vem do espírito, não é do corpo. E a encarnação nesse corpo com a deficiência, muitas vezes é como se fosse uma cirurgia para aquele espírito. É como se ele extravasasse toda aquela tensão que ele tem no espírito, no corpo defeituoso, e aquilo vai ser muito importante para aquele ser que nasceu com a deficiência. Então, de novo, nesse caso, o Espiritismo não vê com bons olhos que se faça o aborto de uma criança com deficiência. E o terceiro argumento é aquele que todos vocês já estão pensando, que é o aborto proveniente de um estupro. E esse é o mais difícil, na minha opinião. Não sei se é o mais difícil, mas é um dos mais difíceis. Porque a mulher já passou por uma coisa muito difícil. Ela já está sofrendo, ela foi violentada. Então, se explica muito bem por que muitas vezes ela tem a vontade de fazer o aborto. Porque ela sente que a criança que está dentro dela muitas vezes pode ser fruto parte daquela pessoa que violentou ela. Então ela pode considerar ainda que é um invasor, mas por mais difícil que seja, e assim, eu não estou aqui para dizer que nada disso é fácil, todas essas situações são muito difíceis, mas nada disso inviabiliza a primeira das perguntas lá. Qual é o primeiro dos direitos do ser humano, que é o da vida? Então, a mulher foi vítima de uma agressão, de uma violência. Ela não é obrigada, não é justo, segundo uma ótica de uma vida restrita do berço ao túmulo, não é justo que ela sofra as consequências daquela agressão sozinha. Mas tudo isso muda quando você passa a ver pela ótica da imortalidade. A gente nunca sabe qual foi a interação desses espíritos em vidas passadas, o que pode ter acontecido. Muitas vezes, aquela criança que está no ventre da mulher é um espírito amigo, às vezes uma avó, uma bisavó, ou era um espírito muito querido que nessa situação acabou vindo para ajudar ela. Então, a criança não deve ser a pessoa que deve pagar o preço pelo erro de uma outra pessoa. Então, por mais difícil que isso possa parecer, e principalmente os homens dificilmente vão conseguir entender nessa vida qual deve ser a dificuldade de uma decisão como essa. No Brasil, para esses três, para estupro, para crianças anencéfalas e um terceiro que eu vou falar agora, a lei protege as mulheres para que façam o aborto, caso queiram. O terceiro, o único deles que o Espiritismo acredita que seja uma decisão correta, não pelo motivo de fazer o aborto, mas é quando o aborto resulta de uma ação que visa proteger a vida da mãe. Ou seja, a mãe está com o feto no ventre, mas por algum motivo ela corre risco de vida agora. Então, o Espiritismo, na questão 359, diz, respondendo à pergunta do Kardec, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta vem: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então todas essas situações são muito difíceis, mas o que eu quero dizer em pouco tempo aqui é que a gente tem que seguir o coração.
de todos, eu assisti bastante, procurei bastante material sobre isso, e uma coisa que foi muito clara e patente sobre isso é, todas as mulheres que decidiram, seja em qualquer dos casos aqui, realizar o aborto da criança, essa não é a decisão fácil. A mulher vai acabar vivendo com essa decisão para o resto da vida, muitas vezes se culpando, muitas vezes passando por transtornos psicológicos até inconscientes por causa dessa decisão que ela tomou. Então essa é uma decisão muito difícil de qualquer forma. No Brasil, eu não sei a lei daqui dos Estados Unidos, perdão por isso, mas lá no Brasil a lei protege as mulheres que decidem fazer o aborto, no caso da criança anencéfala, aborto e risco de vida da mãe. Então, o que a gente deve fazer é acolher essas mães que estejam pensando em fazer um aborto ou que já tenham feito um aborto, porque de qualquer forma, em qualquer dos casos, elas sofreram muito, mesmo considerando essa opinião. Então é uma coisa que é muito difícil para as mulheres, e todos nós temos que estar para ajudar, não para julgar. E uma frase que eu achei muito legal é que nós temos sempre a oportunidade de aprender através do amor, antes de sermos constrangidos a aprender pela dor. Não fiquemos no remorso, levantemos e partamos para a ação. E de novo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É isso. Comentários? Queria agradecer o excelente conteúdo da sua palestra. Realmente é um tema complexo, né? Porque a nossa maneira de pensar, além de todos os nossos paradigmas morais que nós trazemos da nossa formação religiosa e tudo mais, a gente está lidando com uma situação de vida, né, de um ser inocente que é uma criança, então é tudo muito complexo. Eu tenho uma maneira de pensar que me ajuda a entender essa situação, saindo um pouco desse paradoxo moral, né? Se a gente olhar a questão de um ponto de vista dualista do bem e do mal, do certo e do errado, não tem resposta, né? Se a gente falar assim, mas é certo ou errado? E se é nessa situação, e nessa situação, e nessa situação? Você vai colocar uma situação que até o mais contrário ao aborto, ele vai falar, nessa situação eu não sei, entendeu? Então, assim, se a gente analisar por esse lado, não tem uma resposta definitiva. Agora, se a gente analisar da maneira que o universo age, fazendo uma analogia, Deus é como aquele pai, né, que fala para o filho, filho, estuda. O filho fala, mas eu não quero estudar. Ele fala, tudo bem, se você não quer estudar, você não precisa. O ano que vem você faz a série de novo. A única coisa que Deus não nos permite é sair da escola. Mas Ele permite que a gente repita de ano quantas vezes a gente quiser. Entendeu? Então, para Deus e para o universo, quando eu falo Deus, eu falo do universo, né? Das leis universais, das leis divinas. As leis divinas, eles falam para a gente isso. Se você optar pelo aborto, está certo ou errado? Não é nem certo nem errado. É como se você optasse por repetir de ano. Entendeu? Tipo assim, você tem uma oportunidade de você demonstrar um desapego e um amor numa situação extremamente difícil. Se você não está preparado ainda, não tem problema. Vai ter uma outra oportunidade, tão difícil quanto essa, aí na frente. Entendeu? Muitas vezes mais difícil. Uma hora você vai decidir acatar. Talvez você precise de um pouco mais de tempo para a sua moral se elevar, a ponto de você, por misericórdia e por amor ao próximo, você aceitar uma situação difícil dessa. Se não é a tua hora ainda, o ano que vem você faz a série de novo, não tem problema. Deus é paciente. Para Deus não tem problema. Por isso que quando os Espíritos respondem para o Kardec, você percebe muito bem nas perguntas do Kardec esse viés dualista. Mas peraí, é certo isso ou errado? É certo isso ou errado? E os Espíritos tentando responder, não tem certo e errado. O aborto é uma situação que coloca o praticante e todos os responsáveis numa situação que os espíritos chamam de dívida, mas não é bem dívida, é
numa situação onde você demonstrou que a sua moral ainda não está pronta e você precisa de mais provas para isso. E você vai ter mais provas. Não é porque você vai ser punido, mas é porque o universo divino, né, a criação, né, divina, ela está o tempo todo te ajudando a evoluir através das provas. Entendeu? Quando a gente passa a olhar dessa forma, e da mesma coisa se aplica ao suicídio. Da mesma forma, você fala assim, mas é condenável, não é condenável, é certo ou errado? Não tem certo e errado. Certo? Se ele não estava preparado para suportar aquela dor naquele momento e cometeu o aborto ou o suicídio, não tem certo e errado. Ele vai ter uma outra oportunidade. E ele vai ter que fazer a série de novo. Entendeu? Não como punição, mas como oportunidade. Quando a gente passa a ver dessa forma, a gente percebe que Deus é tão misericordioso que Ele tem essa paciência que você mencionou com a gente. Né? Ele permite a reencarnação para que a gente tenha a oportunidade de tentar de novo. Né? O que a gente tem que ter, no começo da sua palestra você falou, quanto mais te é dado, mais será cobrado. O que a gente tem que ter consciência é que não adianta querer ir pelo atalho agora, porque lá na frente a gente vai ter uma outra oportunidade de aprender e vai ser tão difícil quanto. Então, por que não aproveitar agora, aprender e, de certa forma, passar por isso, né? E evoluir? Né? Muita gente fala, não estou preparado. Ok, Deus espera. Legal. Algum outro comentário? Não? Ok? Então, beleza, pessoal. Obrigado. E agora a gente vai se preparar para fazer o passe magnético. Isso, para fazer uma oração. Quase esqueci. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos todos os dias de aprender, de evoluir, de colocar em prova os nossos conhecimentos, que possamos estar sempre assistidos pelos Espíritos bons, por nossos mentores, Espíritos amigos, guias, que sejamos sábios o suficiente para ouvir as intuições que vêm dos Espíritos bons, que nos levem para o bem, a revelia das mensagens que também sempre estão vindo para nós de espíritos que não querem nosso bem, ou espíritos ainda menos evoluídos, ignorantes. Obrigado, espiritualidade, por ter se feito presente durante essa palestra, pela inspiração. Que possamos dar continuidade nos trabalhos de hoje e que todos saiam daqui rejuvenescidos, com as mensagens e os fluidos que receberam. Obrigado, Senhor. Que assim seja.